Oi, gente! Vem ver comigo o segredo para essa massa perfeita de salgado, que serve para qualquer recheio e para fazer o salgado que você quiser. Para festa, salgado aquele que parece de padaria, sabe? Que é uma delícia. Mas essa massa caseira, vocês não vão se arrepender de fazer, hein? Papel e caneta aí na mão e anote tudo certinho e observem bem o passo a passo para vocês verem como que é simples essa massa. Em uma panela grande, tá, gente? Para vocês não fazerem igual eu fiz no vídeo da coxinha. Vocês vão colocar aí 300 ml de água e 300 ml de leite. Quem for intolerante à lactose ou quem for vegano, vegetariano e não fizer o consumo de leite e laticínios, pode colocar só água, tá? Então você vai colocar o tempero que você quiser nessa água e nesse leite para ferver. Aqui o que eu tinha em casa era aquele caldo de carne, sabe, em cubinho. E aí eu coloquei 2. Coloquei também um pouco de sal, um pouco de coloral para a massa ficar assim mais avermelhadinha, sabe? E coloquei também uma colher de manteiga. Após colocar esses ingredientes, fogo alto e espera ferver. Com o líquido borbulhando bastante, você vai vir aí com cerca de meio quilo de farinha, 450 gramas, 500 gramas. Vai ficar nessa média, porque depende também um pouco da farinha, tá? Coloca ela de uma vez na panela e agora é força no braço. Pode vir com uma escumadeira, a mais forte que vocês tiverem, ou se tiver costume de usar uma colher de pau também, esse momento vai ajudar muito, tá? E força no braço e sova essa massa. Ela é muito simples. Eu deixei rolando desde o tempo que eu coloquei a farinha até o tempo que levou para eu finalizar essa massa no fogo. Ela é muito rápida mesmo, tá? Você vai amassando até sair todos esses gruminhos de farinha. Eu deixei no fogo médio mesmo, tá? Não precisa preocupar, mas eu peço para vocês, na hora que forem testar aí nas suas casas, façam com essa panela que tem um fundo mais grosso, sabe? Se fizer com a panela com aquele fundo fino, pode ser que ela fique, que a massa pegue no fundo e comece a queimar. E aí vai dar um cheiro e um gosto desagradável na massa, tá? Então, se atentem aí a essa panela com fundo mais grosso. E aí podem perceber, ó, que ela já tá praticamente no ponto, tá? Eu só termino de sovar ela para tirar esses gruminhos mesmo. E quando tá assim, o trigo praticamente já tá cozido, tá? Mas leva mesmo em média aí de 4 a 5 minutos, dependendo da quantidade e da temperatura do seu fogo. Vai levar esse tempo em média para ficar pronto, tá? E aí eu cortei, porque eu cortei o vídeo, né? Só para mostrar para vocês como que a massa já tava, mas eu já tinha desligado o fogo, tá? E ela fica assim, ó, ela fica lisinha, só de sovar na panela, tá? Depois a gente ainda vai sovar ela um pouquinho mais na mão. Ela fica lisinha, sem grudar nada. Como aqui em casa eu não tenho uma bancada, eu higienizei bastante a minha mesa, tá? Passei um álcool ali com papel toalha e aí eu coloquei a minha massa lá. Eu cortei ela em partes só para esfriar mais fácil, tá? Esfriar mais rápido. Mas é a mesma massa. E aí, o que eu tô acrescentando nesse momento são batatas. Na minha outra massa de coxinha, eu coloquei as batatas cozidas dentro do líquido que estava fervendo. Dessa vez, eu quis fazer com a batata cozida depois que a massa já estava pronta. Gente, e ela ficou tão mais gostosa, ficou tão mais leve. Assim, vocês não têm ideia. Ela rendeu mais, ela ficou mais leve, ela ficou mais fácil de mexer, mais fácil de sovar. Então, assim, maravilhosa. Para essa quantidade que eu falei de líquidos e de farinha, eu usei 3 batatas médias. Também não pesei elas, mas eu fui ali pelo tamanho. Cozinhei em água com sal e aí amassei como se fosse para fazer um purê. Tá vendo? Observem a qualidade dessa massa. Como ela tá macia, como ela tá lisa, tá vendo? Como ela, assim, perfeita, gente, perfeita.
Eu sou suspeita para falar porque de verdade foi a melhor massa que eu já fiz. E aí, como eu disse no início do vídeo, ela é uma massa coringa. Você pode fazer com qualquer recheio que quiser. Hoje eu quis fazer aqui em casa com esse recheio de presunto e mussarela. E aí, o que que eu fiz para me ajudar? Enquanto eu coloquei os líquidos para ferver, aliás, enquanto a batata cozinhava, antes de colocar o líquido para ferver, eu peguei uma fatia de presunto e uma fatia de mussarela e enrolei. Fiz esse rolinho aí e coloquei dentro do congelador. Por que que eu fiz isso? Porque se eu tivesse deixado o presunto e a mussarela em temperatura ambiente, quando eu fosse fazer o rolinho assim, ele poderia soltar aquela pontinha, sabe? Ele ia ficar molinho. Não sei se vocês me entendem, mas como eu coloquei assim para congelar, ele ficou durinho, fechadinho. E aí foi muito mais fácil para modelar. Mas nesse momento é qualquer recheio, qualquer modelagem. Se quiser usar o frango para fazer a coxinha, faça. Se quiser usar para fazer aquele pastel português que eu conheço aqui na minha cidade, que é aquele recheado com carne moída, pode fazer. Pastel de milho com catupiry é uma delícia. Aquela bolinha de presunto e mussarela, ou a bolinha apenas de queijo. Gente, vai da criatividade de vocês, tá? Ela é muito, muito, muito simples de modelar. E aí eu pego uma quantidade, abro essa quantidade, né, na mesa e vou recheando. Eu só vou falar para vocês se atentarem na hora de fechar. Faça o possível aí para fechar bem as bordinhas para não correr o risco do queijo vazar na hora que estiver fritando, tá? E se também sobrar um pouco de ar na massa, na hora de fritar, pode ser que esse salgado exploda. Então, assim, é raro, mas às vezes acontece. Se deixar o ar dentro da massa, pode ser que aconteça, tá? Então, fecha bem. E aí eu deixei bem alinhadinho a massa. Eu tentei fazer ela o mais lisinho possível, modelando ela aí na mesa, mas com a mão super leve, porque essa massa, ela é bem macia, tá? Nesse momento, eu fui fazer o empanamento. E eu passei no leite e na farinha de rosca. Só que se você não quiser usar o leite, pode ser água, pode ser ovo. Se não quiser a farinha de rosca, pode ser aquela farinha panko, que vai ficar ainda mais crocante, sabe? E ela é muito gostosa também. Então, assim, vai de vocês. Quiser colocar um queijo parmesão aí misturado nessa farinha de rosca, vai também ficar mais saboroso. Gente, é o que você tiver em casa, porque essa massa, ela é muito simples, ela sai muito barata mesmo, porque eu usei o que eu tinha em casa, eu não precisei comprar nada fora. Se você não tiver a farinha de rosca, mas tiver um pão velho, pode pegar esse pão velho, esquenta ele no micro-ondas, que geralmente ele fica mais durinho, e depois bate no liquidificador ou rala ele naquele ralo fino, sabe? É isso que vocês vão fazer. Dá para fazer com o que tiver em casa, de verdade. E aí, como eu terminei de empanar e eu já fui direto fazer a fritura, eu coloquei o óleo bem quente, tá? Não, se o óleo estiver frio ou se ele estiver médio, o salgado ele vai ficar um pouquinho mais oleoso. Então, nesse momento, é óleo quente. Agora, se você for congelar esse salgado, na hora de fritar, você tira ele um pouquinho antes, tá? Do freezer, um pouquinho antes de fritar, ali uns 30, 40 minutos. E não deixa o óleo quente demais. Deixa ele numa temperatura média, para que ele frite o salgado e derreta o queijo que tá lá dentro. Gente, agora eu deixei aí pra vocês o áudio da crocância que ficou, vocês não têm ideia do tanto que ficou gostoso. Eu aconselho de verdade que vocês façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui nos comentários pra me falar se é ou não é a massa perfeita, tá?
Conto com vocês aí para curtir e compartilhar o meu vídeo e se inscreva aqui no canal. Vou postar bastante receitas para vocês, tá, gente? Beijos, até a próxima. Tchau!